Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, para mais uma live na companhia de todos, nessa noite de terça-feira, dia 29 de junho de 2021. Hoje é uma noite bastante fria, mas com certeza nós vamos ficar aquecidos com a alta vibração. A alta vibração, calor humano, a energia da transição está pronta e presente para nos aquecer nessa noite bastante gelada de terça-feira. E antes de mais nada, vamos aqui cumprimentar os nossos amigos, que é uma tradição do nosso canal. Aqui a Edna, boa noite, aqui está dando boa noite para a Marlanda, deixa eu aqui ver mais pessoas. Boa noite aqui, a Maria Leda, boa noite, muito boa noite. Boa noite a Sueli Bonfim, boa noite, família Viana, gratidão, Rio de Janeiro. Boa noite, amiga Cris, boa noite também a dona Conceição, muito bem. Aqui a Cecília Pires, olá Demis, seja muito bem-vinda, amiga Cecília. Deixa eu ver aqui outras pessoas. A Luciana Borges, Pouso Alegre, Minas Gerais. Muito bem. Aqui a Elizabeth Santos, boa noite de Portugal. Um abraço fraterno para os nossos amigos portugueses. Sábado eu estava com o César num canal português, é um canal fechado. Deixa eu ver aqui. A Márcia Barreto, boa noite, irmãos. Belo Horizonte, Minas Gerais. É uma satisfação ter os amigos mineiros também, de todos os cantos do Brasil e do mundo. O Rude Mafifei, de Criciúma, Santa Catarina. Muito bem. Aqui, o Heriberto Moreira, de Fortaleza, Ceará. Um abraço aqui, um beijão para os nossos amigos cearenses das dunas. Hoje a gente vai falar um pouquinho das dunas. Eu lembro de Duna, eu lembro do Ceará. Tem dunas lindas, maravilhosas. Aqui, o Renato Fassarella, boa noite, de Castelo Espírito Santo. Aí, um abraço também para os nossos amigos capixabas. A Fabiana está aqui nos auxiliando também na moderação. Aqui, a Madre Selva Lins de Sales, sempre acompanhando, sempre presente nas nossas lives. É muito bom ter a companhia de vocês. Boa noite, boa vibração, exatamente. Aqui a Cláudia Maria, boa noite, Porto Feliz, São Paulo, aqui pertinho da minha cidade, bem próximo mesmo. Deixa eu ver aqui, a Cláudia Lima Feitosa Tise, boa noite, Demis Eliette, muito boa noite. Deixa eu ver aqui mais pessoas também que estão se chegando aqui. Está começando a chegar na live. Diego Rassi, Mitária, Alfa Centauro. Olha, esse aqui é de Alfa Centauro. Muito bom. A Maria Célia Oliveira, boa noite. Demos de Canoas, Rio Grande do Sul. Já a Semente das Estrelas se apresentando. Eu fico muito feliz. Aqui, Francisco Feitosa, boa noite, Demis, Eliette a todos. São Lourenço, Minas Gerais. Uma satisfação também, os amigos capixaba, do Espírito Santo, de várias partes do Brasil. Deixa eu ver se eu acho mais pessoas. Bom, vamos iniciar aqui. Acho que já aqui a Diana Cristina, boa noite, de Olinda, Pernambuco. Muito bem, é uma satisfação ter vocês nesta noite. Receber o calor humano de vocês. Aqui a Eliette está trazendo a minha água e a Eliette também já vai aproveitar para cumprimentar aqui os nossos espectadores, os nossos amigos. Só uma licencinha para eu beber água, que eu esqueci de beber água antes. Geralmente eu bebo água antes das lives. Boa noite a todos, agradecemos pela presença. Aqui em Sorocaba está bastante frio hoje, está difícil até para sair de casa. Muito bem. Muito bem mesmo. Aqui tem um amigo aqui, deixa eu ver. O Mauro Del Soto. Saludos.
Estou saudando, abraços desde Santa Fagasta, deserto Atacama, no Chile. Maravilha! Aqui os amigos chilenos presentes também, fico muito feliz. É uma satisfação, sejam muito bem-vindos aqui à nossa live. Então, meus amigos, antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho o que é o Serviço Secreto Espacial, de fato, para vocês entenderem de verdade o que é isso. A gente fala tanto do Serviço Secreto Espacial e eu quero aqui desenhar como que funciona, como que são os bastidores do Serviço Secreto Espacial, do Complexo Industrial Espacial. Existem várias facções diferentes, várias subdivisões, e eu quero dar aqui uma ilustração bem rápida para vocês entenderem. Funciona assim, olha só. Quando os 12 Majestic foram estabelecidos pelo presidente Truman, depois eles foram fortificados, consolidados, a palavra seria essa, consolidados pelo presidente Eisenhower, eles coordenavam o complexo industrial militar, que se tornou o complexo industrial espacial, onde se faziam as tecnologias reversas. Então, espaçonaves caíam, informações privilegiadas, eram coordenadas pelos 12 Majestic. Quem eram os 12 Majestic? Eram militares e também cientistas, assim, de destaque nos Estados Unidos da América. Então, é eles que coordenavam, eles que davam as cartas do Serviço Secreto Espacial. Isto era coordenado pelas agências de inteligência conhecidas até 1960 ainda. Então, tinha o envolvimento da CIA, da NSA, FBI, etc. Tá? Então, existiam várias agências que cuidavam desses assuntos, top secret, dos Estados Unidos. Com o tempo, por causa dos túneis, das bases secretas, isso começou a ter dimensões assim grandiosas. Então, eles começaram a construir túneis, cidades, estações, terminais, prédios subterrâneos com vários andares. E mais pessoas iam trabalhar no Serviço Secreto Espacial. Isso também acabou se expandindo para outros países do mundo. Vocês estão compreendendo? Então, o presidente, os senadores, deputados, simplesmente não, com o tempo, isso foi uma tendência, não tinham mais como saber, não ter noção nenhuma do que se passa por ali. É como se fosse o mundo inteiro dentro do nosso mundo. Vocês estão entendendo? Se tornou um mundo à parte. Depois, para manter os segredos das nações, eles construíram a Liga Galáctica de Nações, que fica fora do nosso sistema solar. Vocês estão entendendo? No cinturão de asteroides. E assim eles conseguiam calar a boca de todas as pessoas. Então todo mundo ficava envolvido. Todo mundo com o rabo preso, todo mundo envolvido. Então um não ia delatar o outro. Isso envolvia todas as nações do mundo conhecidas. E os 12 Majestic, eles coordenavam tudo. Então, quanto mais o Serviço Secreto Espacial crescia, maior o poder dos 12 Majestic. E várias corporações também, como os Rockefeller, Rothschild, também se envolveram com o tempo. Foram eles que formaram o ICC, que é o Conglomerado Corporativo Interplanetário. Vocês estão entendendo, meus amigos? Só que os 12 Majestic, com o tempo, eles também foram se dividindo. Então, existiam Majestic que cuidavam de um ponto, outro de outro ponto, porque a rede de túneis, o Serviço Secreto Espacial, a estrutura, ela se tornou colossal. Colossal. 22% do PIB mundial é gasto no Serviço Secreto Espacial. E fora os recursos que eles conseguem fora do planeta. Então, se você for estimar os recursos que vêm do governo, tá? Recursos que vêm do governo,
para manter o Serviço Secreto Espacial com nossos impostos, mais do que eles arrecadam com as mercadorias no espaço, porque existem negócios, business, tá? No espaço, com 900 raças diferentes, tá? Deixar isso bem claro para vocês. Então, eles têm recursos que daria mais do que todo o dinheiro, todos os recursos do mundo na superfície. Então, supera os recursos, todo o dinheiro, toda a infraestrutura da superfície. Então, é um outro mundo, é um outro universo dentro desse universo. Então, você tem essa estrutura da superfície com os governos, com empresas, instituições, e o Serviço Secreto Espacial é como se fosse um outro universo, um outro mundo com as suas próprias regras. Então, como eles não respondem aos governos do mundo, lá tem de tudo. Tudo que você possa imaginar. Tem pessoas boas, como pessoas muito más. Assim, quando você imagina criminosos, mafiosos da pior espécie possível, porque não tem limites, tá? Não existem leis ali, é uma terra sem lei. Então, existem vários grupos diferentes, alguns benevolentes, outros nem tanto, uns são mais diplomáticos, tentam jogar para os dois lados. É bom deixar isso bem claro também. Existem grupos, facções do Serviço Secreto Espacial que jogam para os dois lados. Eles não têm um lado definido, simplesmente buscam seus próprios interesses. Vocês estão compreendendo, meus queridos? Agora, existem aqueles que são os benevolentes, são os mocinhos também. Então, dando um exemplo, a gente só conhece algumas, mas existem muito mais. Isso só nos Estados Unidos. Tem o INDARF, tá? Que é Força de Defesa e Reação Interplanetária, que é associado ao Dark Fleet, Frota Negra dos dissidentes alemães do Segundo Confronto Mundial. Nós temos o ICC, que é o Conglomerado Corporativo Interplanetário, que já é associado com o pessoal da capa escura. Vocês estão entendendo? Da cabal escura, envolvidos diretamente. Nós temos também a Space Force, recentemente formada pelo Loirão, e a Aliança do Serviço Secreto Espacial. Então, existem inúmeras facções. Essas são algumas conhecidas. Mas pode ter certeza, na Rússia, no Brasil, são outras facções diferentes também. São várias organizações. É como se fossem países mesmo. Você está entendendo? Países diferentes, cada um buscando o seu próprio interesse. Neste momento, o que está acontecendo na superfície é um reflexo do que está ocorrendo no mundo subterrâneo, dos túneis, na estrutura do Serviço Secreto Espacial. Então, está tendo um confronto, o terceiro confronto mundial está acontecendo, mas é nos túneis. Então, aqui é preservado. Então, esse é um reflexo. Então, esse movimento de coisas que estão acontecendo, tudo isso é apenas um reflexo do que ocorre nesses túneis. Vocês estão entendendo, meus queridos? Esta é a realidade. Então, existem várias negociações, várias estratégias. É um xadrez 4D, sim, de verdade. E agora, os sinais da nossa vitória, porque o centro do Serviço Secreto Espacial, o epicentro de todas a estrutura do Serviço Secreto Espacial, está nos Estados Unidos da América. Vocês entenderam, meus queridos? É ali que está a estrutura do Serviço Secreto Espacial. E agora está tendo uma reviravolta ao nosso favor. Então, isto é maravilhoso. Isso são sinais visíveis que nós estamos, sim, muito próximos da vitória. Vocês estão entendendo? Então, está tendo auditoria forense, de vários estados. Eu falei na última live, quando eu estive no canal da Ana Maria Olins. Também a narrativa a respeito do problema mundial também está sendo alterado, como vocês muito bem sabem. Então, a coisa está funilando para a vitória da luz. E isto é fantástico.
fantástico. Isso é muito bom mesmo de se falar. Outra coisa que gostaria de salientar aqui, de abordar nesse momento, é a respeito, né, do David Adair. David Adair, ele fala, até vou compartilhar foto aqui. Deixa eu compartilhar a tela, né? Compartilhar foto, compartilhar foto também, não deixa de ser. Não está errado, não. Deixa eu colocar aqui para vocês. Muito bem. Deixa eu colocar na tela. Né? O David Adair, esse aqui. Tá? David Adair, que é engenheiro aeroespacial da NASA. Tá? Aquele que construiu o Piton, ele ficou muito famoso. Com 13 anos de idade, ele já fazia parte do Serviço Secreto Espacial. Ele é um gênio, né? Uma pessoa impressionante. Ele fala a respeito disso aqui. Né? Na Arábia Saudita, né, já existe a primeira pessoa que recebeu documentação, né, a Sofia, inteligência artificial, o primeiro robô, né, reconhecido pela Arábia Saudita. Ele está dizendo o seguinte, na verdade, a inteligência artificial, deixa eu ver se está compartilhando tela, a inteligência artificial já existe. E ele fala que isso é muito perigoso, porque quando a inteligência artificial, ela vai seguir dois caminhos. Ou ela vai tentar exterminar o ser humano, ou ela vai nos ter como seu pet de estimação. Então vai cuidar da humanidade, vai dar até a sua vida, se preciso, em pró da humanidade. Como o David Adair está preocupado com isso, isso é uma atualização do David Adair, deixa eu botar ele aqui na tela. Deixa eu colocar o David Adair novinho aqui ainda, quando ele tinha cabelos, aqui, engenheiro aeroespacial. Ele fala que ele está desenvolvendo, nesse momento, a sua própria inteligência artificial baseada no seu temperamento. Olha que coisa, né? Porque como ele é um cientista, ele é uma pessoa... Aí você pode pensar assim, mas o David Adair não acredita na micronova. Não é questão disso. O Serviço Secreto Espacial atira para todos os lados. Tá? A aliança do Serviço Secreto Espacial também faz a mesma coisa, mesmo porque eles são dissidentes do Serviço Secreto Espacial. Então eles têm aquela tática, eles não ficam sentados em cima de uma solução, né, gente? Né? Vamos sentar, nós temos esse plano aqui, vamos sentar em cima desse plano e esperar acontecer. Tá? Eles não pensam dessa forma. Então eles desenvolvem plano B, plano C, D. Então vários projetos estão sendo feitos. E também eles estão construindo, nesse momento, a sua própria inteligência artificial, uma inteligência artificial benevolente, né, gente? Baseado na mente do David Adair. Ele mesmo, na última entrevista que ele fez, ele foi bem conciso. Olha, estou desenvolvendo uma inteligência artificial, já estou muito próximo de ser concretizada, porque eu acredito, sim, que os escuros já desenvolveram inteligência artificial. Isso é muito perigoso. Então, nós vamos desenvolver a nossa inteligência artificial. E inteligência artificial é o seguinte, é um ser, um computador que pensa, tá? Ele pensa por si mesmo. Ele toma as suas próprias decisões. Ou seja, não tem programação. Estão compreendendo? Então, isso pode ser muito perigoso. Então, o David Adair, nesse momento, está desenvolvendo a sua própria inteligência artificial. Tá? Então, isso aqui é atualização da exopolítica, que existe essa batalha, né, gente? As pessoas precisam ficar informadas do que está acontecendo. E o Serviço Secreto Espacial é assim mesmo. Eles não vão ficar sentados em cima de uma única solução. Eles vão procurar sempre alternativas. Tá? Os escuros, eles vão sempre utilizar novas estratégias e a aliança também tem que se equiparar, né, gente? Tem que acompanhar essas estratégias. Não pode ficar para trás. Nós temos aquela visão, vamos ficar aqui sentado, né, gente? Vamos sentar em cima disso aqui e vamos esquecer o resto. Não funciona assim. Eles são precavidos, muito bem precavidos. Então, eles vão utilizar, sim, outras vias, outros mecanismos para se defender, tá? Então, essa é uma informação quentíssima. A inteligência artificial já existe, tá? Ela já existe. Ou seja, uma máquina que pensa, que toma as decisões por si mesma, tá? E a aliança já está dando a resposta à altura, tá? Isso é muito importante.
com relação à semente das estrelas e almas gêmeas, ou chama gêmea também, como a Helena Danan chama, tá? Eu vou aqui fazer uma explicação para vocês. É assim, a chama gêmea, as pessoas que são sementes das estrelas não têm a sua chama gêmea aqui na Terra, mas elas têm uma conexão de alma com a sua chama gêmea extraterrestre. Isto é feito para você ter essa conexão, para você receber mensagens, informações privilegiadas da sua chama gêmea. Já as pessoas que são naturais da Terra, não são semente das estrelas, estão ligadas ao seu ciclo kármico, né, terrestre, essas pessoas agora, porque os arcontes já não têm mais domínio, conseguem ter acesso à sua chama gêmea. Só que às vezes ela está nos Estados Unidos, né? Ela está em outra parte do mundo. E outra, para você conseguir se conectar com a sua chama gêmea, você que não é semente das estrelas, você deve ter uma alta vibração, uma frequência vibracional alta, porque você consegue se comunicar com a sua outra metade, vamos colocar assim, através da telepatia, através da energia, através de sonhos, inclusive. Então, com frequência elevada, você consegue sim se conectar com a sua alma gêmea. E as sementes das estrelas se comunicam com a sua chama gêmea através de sonhos, pensamentos, porque elas não estão aqui. Eles são extraterrestres, são arcturianos, pleiadianos, andromedanos, insetoides, entre outros também. Então, essa é uma forma de acender a nossa percepção extrasensorial. Então, quem amplia a nossa percepção sensorial, a nossa sensibilidade espiritual, é a chama gêmea que está acima das nossas cabeças, literalmente falando. Se trata dos extraterrestres. Vocês compreenderam, meus queridos? Hoje estou aqui com os nossos amigos multidimensionais, tá? E vamos falar sobre o loirão. Vamos agora tratar a respeito do loirão. Em dezembro de 2020, Haim Eshed, que é pai do programa espacial israelense, ele fez um comunicado que o loirão tinha conhecimento sobre a Federação Galáctica de Mundos. Tá? Ele foi muito enfático. E isso é impressionante. Ele falou, isso é uma revelação, tá? Haim Eshed, que o loirão se comunicava com a Federação Galáctica de Mundos. E recentemente, o loirão, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Olha só esse depoimento, que impressionante. Em uma entrevista no ano passado, então o presidente, né, loirão, disse que não revelaria. Perguntaram para ele, né? O que você sabe, loirão, a respeito dos extraterrestres? Olha o que ele disse. Que não revelaria nem mesmo para sua família a respeito disso. Que havia aprendido sobre os alienígenas. Não vou falar com você sobre o que sei sobre isso, mas é muito interessante, afirmou na época. Ou seja, ele sabe, né? Isso aqui é um depoimento muito, muito enfático da parte do loirão. Então, a confederação aqui, o loirão, ele tem conhecimento, ele está a par da confederação. E o pai do programa espacial israelense, Haim Eshed, confirma, né, deu uma repercussão grandiosa naquele momento. E o pesquisador Courtney Brown, tá? Courtney Brown, que é um pesquisador de visão remota, tá? De visão remota, que é diretor do Farsight Institute. Ele pega várias pessoas, que ele cuida dessas pessoas, ele aplica essas pessoas, ele ensina a arte da visão remota, então eles são treinados por ele,
tá? Todas essas pessoas são treinadas pelo Dr. Brown para desenvolver a visão remota. Então, eles ficam em cantos separados. Tem pessoas que perguntam assim, como desenvolver a visão remota, Demis? É muito simples, é um procedimento simples. Você tem que ficar num lugar escuro. Geralmente, você vai ficar com papel e uma caneta e você deve ter um alvo, um objetivo já pré-definido. E a pessoa começa a falar sozinha. É muito estranho, eu já vi isso na prática. Eu achei assim super interessante. A pessoa começa a falar, conversar sobre aquele tema, e as mensagens, as informações começam a aparecer. E desenhar também. Ele fala, desenha, aí aquilo vai criando forma, e ele chega a uma conclusão. É assim que você desenvolve, tá, a visão remota. Isso é super interessante. Então, ele coloca cada um num quartinho e eles vão desenvolvendo a visão remota. E o alvo, aqui eu vou mostrar o alvo, que é interessante. O primeiro alvo, tá, do Instituto Farsight é a respeito da sede da Confederação Galáctica de Mundos. Né? Reuniões mais relevantes da Confederação Galáctica de Mundos e que trata de assuntos da Terra e da humanidade. O segundo alvo é a nave de comando da Confederação Galáctica de Mundos, responsável pela Terra agora e o seu comandante. Então, foi determinado, né, eles foram comparando vários visualizadores remotos diferentes para saber o que a Confederação Galáctica de Mundos está fazendo com relação à Terra e à humanidade. Qual é o seu comandante? Então, eles chegaram a uma conclusão que ele se reúne como se fosse uma espécie de templo, mas não é um templo, onde eles tomam as decisões, não existe um líder supremo, então tudo é decidido de forma democrática, pelo voto, é um consenso entre eles. Né? São mais de 100 raças diferentes que confirmam aquilo que a Helena Danã está dizendo, entre outros denunciantes do Serviço Secreto Espacial. Então, a Federação Galáctica não é composta apenas de 49 raças, mas mais de 100 raças diferentes. Né? Isso é bem interessante. E tem mais ainda, meus amigos. Tem muito mais. Eles falam o seguinte, que a Federação está gastando muitos dos seus recursos, muita energia para libertar a Terra. E existe um grupo que está pensando assim, olha, um pequeno grupo que está querendo, olha, eu acho que não compensa ajudar os terráqueos. Eu acho que não vale a pena gastar tantos recursos com eles. Mas o comandante, o consenso geral, então teve essa disputa, essa conversa, essa divergência entre dois grupos diferentes, mas eles decidiram, sim, lutar pelo planeta. Então, os comandantes estão confiantes, mas eles esperam uma ação positiva das pessoas despertas, um sinal positivo das pessoas despertas. É isso que eles estão esperando. Eles não estão esperando que você se torne um revolucionário, nada disso. Eles querem que as pessoas resistam aos escuros. Não fiquem simplesmente sentadas, né, gente, em cima de uma solução ou de uma intervenção da federação, mas que faça a sua parte. Vocês estão entendendo? É isso que eles querem. Então, eles querem que nós quebremos a espiral do silêncio. Então, a espiral do silêncio tem que ser quebrada. Nós precisamos revelar isso para a humanidade. É isso que a Confederação está pedindo nesse momento. Então, nós devemos nos expor, não podemos ter medo, porque, assim, se nós fizermos a nossa parte, se nós tomarmos a iniciativa, a Federação está pronta, está coçando os dedos, né, Leti, na verdade, para intervir aqui no nosso planeta, mas eles querem uma atitude positiva, eles querem uma iniciativa da nossa parte. Vocês estão entendendo, meus queridos? É isso que está acontecendo. Este é o relatório da visão remota do doutor, da sua equipe, né, do doutor Courtney Brown, do Instituto Farsight de visão remota.
Então, isso aqui tem credibilidade. O Dr. Brown, ele participava da CIA, inclusive, ele fazia visão remota com eles, então tem muita credibilidade. Então, são cinco visualizadores remotos, separadamente, feito através de visão cega, ou seja, um não sabe do outro, um não conhece o outro, e as informações têm que bater. Se bater, é porque daí realmente a informação recebe sinal verde. Se te entrar em contradição, então tem que ter pelo menos 90% de acerto para ser aprovado. Então eles fazem um cruzamento de dados. Vocês estão entendendo, meus queridos? Através desse cruzamento de dados, chega-se a um veredito final, a uma conclusão final do relatório. Então, vamos levantar as nossas cabeças, vamos nos posicionar. Em outras palavras, é isso que a federação quer. Se posicione, né, Eliette? Tem pessoas que parecem que ficam com medo. Vamos nos posicionar ao lado da luz. Não vamos ficar tímidos. Tem muita timidez das pessoas. Mas a pessoa quer ficar em cima do muro. Em outras palavras, estão dizendo o seguinte, olha, vou resumir mais ainda. Olha, tem muita pessoa desperta, a federação dizendo, mas que procede como se estivesse em cima do muro, né, gente? Em cima do muro, quer dar uma dizentão, não, eu sou a favor da luz, mas não se posiciona de verdade. É isso que eles querem, tá? É isso que eles estão pedindo para a humanidade. Porque senão, isso pode se arrastar por mais tempo. Se a humanidade, se os despertos se posicionarem de verdade, esse período vai ser encurtado. Vocês estão entendendo? Vai ser reduzido. E o processo da ascensão humana vai ocorrer de forma muito mais rápida. Vocês estão entendendo? E isso vai evitar muitos problemas. Então, nossa ascensão está muito próxima e como eu sempre digo, depende de nós. Vamos falar agora do Emile Smith, várias informações a respeito da clonagem, a respeito dos multidimensionais. Estou aqui com os seres multidimensionais, porque eles não têm forma definida. Aqui, o importante, a Sandia e Los Alamos, Área 51, todos esses locais, eles falam que tem experimentos secretos e outras coisitas, mas, na verdade, são disfarces de certas corporações financeiras. Então, existem sim bases secretas, mas eles usam essas bases, porque assim, existe uma base Los Alamos militar, de verdade mesmo, você vai entrar ali, tem militares, aviões militares, tudo normal, como qualquer organização militar do planeta. E próximo dessas bases, aí tem a base verdadeira, que é subterrânea. Vocês estão entendendo? Assim ocorre na Área 51, Los Alamos, na base Sandia, e também. Então, se alguém levar você, por exemplo, para a base de Los Alamos, né, gente? Ou Kirtland, né? Kirtland também, onde trabalhou o Emile Smith, você vai entrar lá dentro, vai ver um complexo militar normal, como qualquer outro. Isso aqui não tem nada a ver com o serviço secreto espacial, com extraterrestre, e só que serve, na verdade, de fachada, né? De fachada. Então, tem toda aquela estrutura de fachada, e próximo daquele local, no subterrâneo, aí sim existe o serviço secreto espacial, que é ligado a corporações financeiras, aqui da superfície, né? E o Emile Smith trabalhava na base de Kirtland, eu já falei isso, mas eu volto a repetir, entre 2 horas, 4 horas por dia, e o restante do seu expediente, ele ficava no subterrâneo, né? E ele fazia autópsia. Ele é um médico cirurgião, né? Cirurgião, militar e médico. Então, ele é as duas coisas. Ele é militar e médico também. Para quem não sabe, existem médicos militares, né, gente? Existem enfermeiros militares também e médicos também. No caso dele, ele era um cirurgião. E ele fazia autópsia de vários seres diferentes. Primeiramente, ele pegava... Simplesmente, ele chamava isso de filés de salmão. Que eram pedaços, né, gente? Ele chama de filés de salmão, de corpos. Ele nunca pegou corpos inteiros. Então, ele começou só com os filés de salmão. Depois, ele foi fazer autópsia de corpos inteiros, né? Ele fazia biópsia, né, a gente fala, né?
Exatamente, deve ser essa palavra, biópsia desses pedaços, né? E era só isso que ele fazia a princípio. O Jacob, que é um dos informantes do Serviço Secreto Espacial, ele fala que os Dracos e os reptilianos ficam no espaço buscando material genético para se tornar super seres. Olha só que interessante. Eles o que eles acharem de melhor, eles integram ao seu DNA. Então, os Dracos reptilianos, eles vagam pelo espaço buscando, olha, esse ser aqui tem uma característica bem interessante, ele tem supervisão. Então, eles pegam essa característica do DNA deles, dos genes deles, está entendendo? Esse aqui tem super velocidade. Então, eles pegam esse gene e integram ao seu DNA. Esse aqui é muito inteligente. Esse ser polvo aqui, o ser polvo é muito inteligente. O próprio Randy Clement, ele teve contato com um ser que era uma espécie de polvo, né? Super desenvolvido, que era matemático, fazia cálculos matemáticos, nem um supercomputador conseguia fazer. Então, eles pegam esses genes e integram ao seu DNA para se tornarem uma espécie de super seres. Por isso que eles acreditam mesmo que eles são deuses, né, gente? Vocês estão entendendo? Então, eles fazem manipulação genética. Então, eles fazem pesquisas genéticas também para criar super-humanos. Então, o Serviço Secreto Espacial, eles fazem pesquisa genética para o projeto do super soldado e para criar também super-humanos. Então, o Emily Smith, ele estava numa das suas cirurgias, ele conta, ali fazendo a sua cirurgia, pegando os seus filezinhos de salmão, que é assim que ele chama. Filezinhos de salmão são amostras, né, gente? Amostras de tecido, amostras de tecido de diversos seres diferentes. E ele estava ali, né, extraindo o seu filezinho de salmão, que era uma amostra de tecido, e de repente alguém falou para ele, larga tudo que você está fazendo, nós temos um trabalho para você. E ele nunca tinha acontecido isso antes, ele ficou muito abismado, mas ele foi. Aí eles pegaram e foram viajar de maglev, que é uma espécie de trenzinho em forma de ovo, tá? É muito rápido, ele vai a mais de 1.000 km por hora, 1.500 km por hora. Agora, tem os mais modernos, que foram aperfeiçoados, então eles chegam a mais de 1.500 km por hora, velocidade de um avião, tá? Muito rápido mesmo. E esses túneis, olha que interessante, eles ligam o mundo inteiro. Então, você pode ir para qualquer parte do mundo. E tem mais. Esses trilhos, tá? Esses trilhos como se fosse uma espécie de metrô, um metrô extraoficial, né? Super avançado, super tecnológico, abaixo da superfície, que liga todos os túneis, todos os doubles do planeta, também são anexados a portais. Então, você pode estar num trem e pode ser arremessado para outra parte do universo, através de um portal. Vocês estão entendendo? Você está no trem de maglev ali, de repente, passa para o outro lado do universo e você nem percebe. Então, o Emily Smith diz que eu não sei aonde eu estava, não sei se eu estava no planeta Terra, eu não sei se eu estava em outro planeta, eu não sei identificar, porque como era uma estação, né? Diz que ele chegou ali, diz que parecia uma estação de trem, quando ele chegou no seu destino. Então, ele viajou, quando chegou no seu destino, ele era igualzinho, ele falou, uma estação de metrô. Bem parecido mesmo, bem similar a uma estação comum de metrô. Não tinha quase ninguém ali, estava praticamente vazio, uma grande estrutura. Né? E ele foi levado até uma base desconhecida. E ele chegou ali e ele viu este ser aqui, tá? Este ser. Ele estava fazendo uma pesquisa, deixa eu pegar aqui para vocês compartilhar tela nesse momento, vamos compartilhar. Ele viu esse ser aqui, tá? Que é um ser que parece uma gelatina, tá? Não foi dado nomes, porque como ele faz pesquisa, ninguém fica falando, se ele perguntar, mas da onde que vem esse ser? Simplesmente ele não vai obter resposta nenhuma. Então, eles nem perguntam. Aliás, nem deve perguntar. Ele não tem que perguntar nada no Serviço Secreto Espacial. Simplesmente ele tem que executar a sua tarefa, a sua função. Então,
perguntas não são permitidas. Você sabe quando você está numa tarefa militar, um subalterno jamais tem que ficar perguntando, questionando. Ah, mas da onde que é isso? Para que serve isso? Da onde veio isso? Né? Quem é militar sabe muito bem que o procedimento é esse. Né? Então, esse ser aqui ele chamou de ser gelatina, como ele não sabia a origem, né? E ele te parecia uma gelatina, ele chamou, o Emily Smith falou, é um ser gelatina. Porque ele é meio transparente, muito brilho, vermelho, como vocês podem perceber, e eles encontraram este ser aqui, já falecido, então ele pegou amostras do DNA dele, já sólido, esse tem esqueleto, tá ok? E eles encontraram também esta espaçonave aqui, que era a nave desse ser. Esta espaçonave é o veículo do ser gelatina. Vamos chamar ser gelatina porque é o nome que o Emily Smith denominou, né, Nietzsche? Porque não se sabe a origem dele, não deram essa informação, então vamos aqui chamá-lo de ser gelatina, assim como o Emily Smith chama. E essa nave, a nave gelatina também, né, Nietzsche? Parece uma gelatina mesmo, parece uma pirâmide de gelatina. Ela tem a primeira camada ligeiramente assim transparente, depois ela vai ficando opaca. São várias camadas e ela vai ficando opaca. Vocês estão entendendo? Então ele teve que tirar amostras da nave e do ser, né? Amostras. Mas quando ele foi tirar amostras da nave, ele pegou, não sei como chama aquilo, ali a gente vai ter que me ajudar, porque isso é coisa de cozinha, aquele que tira sorvete. De pegar sorvete. É uma colher de pegar sorvete, tá? Então ele foi tirando e diz que ele fez uma bola de sorvete. É como se fosse uma bola de gelatina, né? Ele fala assim, ele foi extraindo e colocando camadas assim, foi pegando a colher de sorvete e foi tirando as amostras da nave, como vocês estão vendo aí, né? E depois que ele tirou todas as amostras, não havia nenhuma junção na nave. Nenhuma junção, era totalmente lisa, né? Era transparente e nas camadas profundas, opaca. Totalmente vermelho, né? E ele foi tirando camada por camada através de um bisturi. Olha que interessante. Ele usou um bisturi que não danifica os tecidos. Não sei o que é isso. Ele fala que não pode dar detalhes a respeito desse bisturi. É um bisturi que não danifica os tecidos. Então, ele literalmente ele foi cortando a nave. É como se fosse fazer uma cirurgia, né? Para tentar chegar no seu interior. Tenta aí que a gente precisa ter acesso e saber o que tem dentro dessa nave, como que ela funciona, da onde vem a sua energia, a sua fonte de energia, que para nós é primordial. Então, até que ele começou a cavar ali, né, fazer cortes cirúrgicos através de um bisturi, aí, de repente, a nave estava suspensa, é bom dizer esse detalhe, estava mais ou menos a 2,5 metros a 3 metros de altura, completamente suspensa, deixava ela suspensa no ar, né? E ele por baixo foi cavando. Foi pegando o bisturi por baixo da nave, tá? Ele estava por baixo da nave. E, de repente, desceu um pedal, como se fosse um elevador, debaixo da nave. E eles subiram até a nave. Eles subiram até a nave. E havia várias bolhas dentro de bolhas. Então, era como se fosse uma bolha, e dentro da bolha havia outra bolha. E eles foram tentando chegar até as partes superiores da nave. Tá? Foi assim que eles fizeram. Diz que ele achou aquilo muito estranho, né? E em cima da nave havia uma bolha gigante, aqui no topo, tá? Aqui no topo da nave havia uma bolha gigante. É uma esfera de 90 centímetros de diâmetro, bem nessa parte aqui onde está o meu mouse, tá? Bem nessa parte aqui. Tá? Então o Emily Smith retirou amostras para uma biópsia rápida. E ele foi levado de volta. Tudo não passou de 2 horas. Toda essa operação, ele ir até o local, pegar as amostras e retornar à base de Kirtland. Toda essa operação não passou de 2 horas. Então ele resolveu tudo em apenas
2 horas. O Emily Smith, ele foi levado de volta e tudo isso não passou de 2 horas, né? Como eu disse. Existe um museu secreto com todas essas coisas, réplicas 3D de vários modelos diferentes. Esse mesmo, ele tinha 1,65 m de altura, tá? Esse ser aqui, deixa eu colocar na tela inteiro. 1,65 m de altura. O ser gelatina tinha esqueleto parecido com o do ser humano, tá? 5 dedos, mãos pequenas e longas. Então, a mão era bem mais longa do que a nossa. Ele fala que tinha entre 3 a 4 centímetros mais longa que de um ser humano. Então, mãos bem compridas, né? E os ETs têm a assinatura genética, todos os ETs, eles têm uma assinatura genética diferente. Mesmo os disfarçados, dá para perceber. Ele fala o seguinte, se você é sensível, se você tem percepção sensorial, mesmo que não seja tão elevada, se você ficar perto de um ser extraterrestre, mesmo que ele esteja disfarçado em forma humana, ou disfarçado, você consegue detectar. Você acha, essa pessoa é muito diferente, isso aqui não é ser humano, não. Isso aqui é outra coisa, né, gente? Através da assinatura energética, você consegue constatar isso. Vocês estão entendendo, meus queridos? E o ser tinha um útero, que era uma fêmea. Agora que vem a parte mais interessante, se tratava de uma fêmea, tá? E ela tinha um útero com 4 câmaras diferentes. Então, ele nunca tinha visto isso antes. Ela podia ter vários filhos por gestação. De 4 a 12 na autópsia que o Emily Smith... Essa foi a primeira vez que o Emily Smith fez uma autópsia de um ser inteiro. Gente. Ele fez a autópsia desse ser. E ele fala que essa fêmea, ela podia ter de 4 a 12 filhos de uma vez. Uma ninhada, né, gente? É igual cachorro, né? Gato. É exatamente igual cachorrinho e gato. Só que ele ficou investigando e ele chegou a uma conclusão. Que quando esses seres dão à luz, eles morrem. Porque não tem como resistir, né, gente? É uma vez só, eles têm a luz e eles acabam falecendo em seguida. Eles dão à luz e morrem. É bem interessante mesmo. Existem alguns insetos que fazem isso, né, gente? Que dão à luz, né? E acaba, acho que as aranhas fazem isso, né? Para servir de alimento para as crias, mas nesse caso aqui é porque ela não consegue resistir mesmo. Então, os seres já nascem grandes, não é pequeno, porque pelo tamanho do útero ele já percebe, né? Então ela não consegue resistir ao parto e acaba falecendo, tá? Porque é no mínimo de 4 a 12 serzinhos pequeninos que ela tem de uma só vez, né? Então, eles têm filhos uma vez na vida, em seguida morrem. As naves são feitas no espaço, as naves desses seres são feitas no espaço por harmonia e frequência. E o som, harmonia, frequência e som. É como se fosse o animal de estimação. Então, o pet desses seres é a nave deles. A nave é o veículo e é o animalzinho, é como se fosse o cachorrinho de estimação desses seres. Isso é impressionante. Foi essa conclusão que o Emily Smith chegou, né? Porque ela era feita com o próprio DNA do ser. Então, o ser criava essa nave com o seu próprio DNA, né? Era uma extensão dele mesmo, uma conexão de consciência com essa nave. Então, o ser tinha uma extensão, uma conexão de consciência com a sua nave, que era também o seu animalzinho de estimação. Então, várias naves podem ser feitas com seu próprio DNA, o que lhe permite falar com a nave telepaticamente. Então, ele conseguia se comunicar telepaticamente e energeticamente com a sua espaçonave. As células da nave são vivas. Essas células contêm micro-nanopartículas de tecnologia e informática que podem armazenar energia, tá?
nível super nanotecnológico, muito, muito pequeno mesmo, com células sintéticas. Existem microcapacitadores, microcapacitores, tá? Dentro das células que substituem as mitocôndrias. Então, são microcapacitadores, né, Liette, que substituem as mitocôndrias, que se autorregulam e todas as células da nave conversam entre si. Então, funciona exatamente como as células vivas, né? Só que num processo sintético, né? Então, em vez de usarem mitocôndrias, que são os capacitadores, onde faz a conexão das células, né, no nosso organismo, eles usam microcapacitadores, né? E as células conversam entre si. As células são como hexágonos, tem forma de hexágonos, tá? A nave é você, e você é a nave. A nave responde às suas emoções. Se você estiver se divertindo, ela também vai se divertir. Se você estiver triste, a nave também vai ficar triste. Ela sente as suas emoções e interage com você. É como se fosse o pet, o animalzinho de estimação desses seres. Deixa eu aqui retornar para nossa nave, retornando para nossa nave, né? Então, esses seres têm o seu animalzinho de estimação feitos pelo seu próprio DNA. Então, aqui tem a parte técnica também, que eu apresentei. Então, isso é impressionante, né? ETs na superfície. Agora, vamos para essa parte aqui, para esse novo tópico aqui. ETs na superfície. George Adamski, que é um ufólogo muito famoso na década de 50, foi ele que falou também, ele esteve com a Liga dos Cinco, a Liga dos Cinco não, a Liga dos Amigos, né, Liette? Ele teve contato com a Liga dos Amigos da Itália, né? Ele também teve contato com os Pleiadianos de Vênus, os Pleiadianos de Vênus também tiveram contato com George Adamski. George Adamski também, ele fez uma palestra nos Estados Unidos, onde teve uma moça que se apareceu, que era a Barrios, né, Liette? Eu esqueci o nome dela. Depois eu vejo também. Tem vários casos diferentes. Ele fala muito a respeito de pessoas que se passam, extraterrestres que se passam por humanos. Então, existem vários relatos diferentes, né? E fala também de bolsões profundos. Agora eu vou falar do M. Smith a respeito dos bolsões profundos. Na biosfera, que tem uma biosfera, uma atmosfera e uma bioluminescência e um sistema de portais. Existem 4 civilizações, o Emil Smith fala, que ele conhece 4 civilizações diferentes que teve contato, tá? Com naves que foram teletransportadas de diferentes locais, em parques nacionais, áreas isoladas, no fundo dos oceanos, na Antártida também, que ficam indo e vindo, e são milhões que estão agindo, interagindo com o ser humano. Então, são muitas diferentes, tá? Em várias missões diferentes, né? Para proteger a Terra, caso algo aconteça, como um evento, um cataclismo, catástrofes. Então, essas naves estão aqui para nos proteger, essas civilizações também. Toda vez que tem um tsunami, olha que coisa interessante, toda vez que tem um tsunami, aparecem OVNIs. Quando tem uma erupção vulcânica, aparecem OVNIs. Então, em todas as catástrofes da Terra, você pode ver no noticiário, eu vou te mostrar para vocês, os OVNIs acabam se revelando. Então, eles estão associados a catástrofes, ninguém sabe explicar o porquê. Deixa eu mostrar aqui, existem essas evidências? Existem aos montes, eu vou mostrar aqui para vocês. Multidimensionais, intraterrenos, DNA e clones, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui achei. Ó aqui, meus amigos. Olha lá. OVNI é gravado perto de erupção no Chile, depois desaparece.
Muito bem. Vamos para a próxima. Supostos OVNIs são vistos perto de vulcão no Japão. Assista. Aqui, tsunami e OVNIs no Japão. Os cientistas descobrem estranhas estruturas nidificadas dentro da Terra. Isso aqui já tem a ver com o mundo intraterreno, também sendo comprovado. Né? OVNI é gravado perto de erupção no Chile, depois desaparece novamente. Aqui a informação, deixa eu ver se eu acho mais, está se repetindo aqui. Vídeo mostra suposto disco voador entrando em vulcão no México. Bem legal também. Aqui. Esse do Chile eu já mostrei. Deixa eu ver esse aqui também. Tsunami no Japão. Então, eles têm essa característica. Eu apresentei algumas notícias para vocês. Então, é muito comum, quando tem uma catástrofe, um tsunami, erupção vulcânica, os OVNIs aparecerem. E por quê? Porque eles cuidam, eles vigiam o planeta. E o entrevistador falou, mas eles não evitaram o tsunami, eles não evitaram o vulcão, o terremoto, mas, no entanto, eles impedem que isso seja uma catástrofe global. Eles atenuam o problema. Então, eles não deixam isso avançar demais. Vocês estão compreendendo, meus amigos? Eles não deixam essas catástrofes se tornarem globais. Então, eles tentam conter os efeitos nocivos dessas catástrofes. Então, dos males, o menor, né, Eliette? É isso que eles fazem. Então, eles evitam que catástrofes sejam piores. Né? Eles atenuam os efeitos das catástrofes, entenderam? Então, eles usam tecnologias para consertar fendas, placas tectônicas, tá? Esses seres são os pedianos, a Liga dos Amigos, tá? Também, quem ajuda muito são seres intraterrenos, os reptilianos, no caso, os raptors, né, Lete? Não são reptilianos do mal, não, são os raptors do interior da Terra, que têm características de réptil. Também, eles auxiliam muito nesse processo para proteger o planeta, para que não aconteça uma catástrofe global natural, né, Lete? Então, eles contêm vulcões, erupções, tsunamis, terremotos, eles atenuam os efeitos dessas forças da natureza, entenderam? Esta é a função deles, né? Multidimensionais também têm essa tarefa, têm essa função de proteger o nosso planeta. Então, eles não têm, no caso, os multidimensionais, eles têm uma morada fixa na Terra, mas eles vêm para cá, né? Aqui tem os nossos amigos multidimensionais, para nos auxiliar. Então, muitas dessas catástrofes poderiam ter muito mais vítimas, poderia ser muito mais terrível, mas os seres não permitem que isso aconteça. Nós sabemos que já existiram várias catástrofes que simplesmente destruíram o planeta, né, gente, no passado. Erupções vulcânicas, tsunamis, terremotos, que simplesmente devastaram o planeta. Mas essas coisas acontecem, furacões. Também, sempre que tem furacões, tornados, estão sempre associados com o aparecimento de OVNIs. Então, grandes catástrofes, tsunami, furacões, tornados, sempre aparece OVNI. Então, é uma intervenção dos nossos amigos para que isso não tenha efeitos mais nocivos, entendeu? Eles contêm, eles atenuam o problema. Eles fazem um trabalho de contenção. Olha, isso aqui é uma força da natureza, não está para impedir, mas tem como, sim, evitar que isso seja uma catástrofe de maiores dimensões. Então, é uma coisa que é controlada. Eles controlam, a palavra seria essa, eles controlam as catástrofes. Entenderam? E eles não permitem que isso tome proporções, assim, que sejam a extinção, né? A extinção da humanidade, onde muitas vidas vão ser ceifadas. Os seres aquáticos, eles têm entre 90 centímetros a 2,13 metros, mais ou menos, entre 90 centímetros, uns bem pequenininhos, e uns já bem altos, acima dos 2 metros de altura. E eles vivem em... A Aliette vai me ajudar com essa palavra aqui, aquíferos, que fala, Aliette? Aquíferos, tá? Eles vivem em aquíferos, e eles têm capacidade de se teletransportar, eles têm essa capacidade,
E são criaturas simples e não sofisticadas. Então, eles não têm aquela tecnologia sofisticada, nada disso. Apesar de eles terem a capacidade de se teletransportar, eles vivem em aquíferos, e esses aquíferos existem, bolsões de aquíferos, agora falei, é correto, né? Aquíferos, tá? Existe um oceano abaixo do nosso oceano, e próximo, tá, a esses dois oceanos existem aquíferos. E nesses aquíferos existem até megalodontes. Eu vou chegar nesse ponto aí, tá? Criaturas assim pré-históricas, gigantescas do mar. E elas estão vivas até hoje, tá? E existem evidências científicas, tá? Isso é um fato. Daqui a pouco eu vou mostrar essas evidências para vocês. Então, o Serviço Secreto Espacial, ele fala dos OSVNIs, né? Que são objetos que são encontrados como discos voadores, só que submersos nas águas, né? Que são como OVNIs anfíbios também, né? Que conseguem tanto ficar no ar como debaixo d'água. Empresas privadas estão criando os seus próprios submarinos avançados. Então, o Serviço Secreto Espacial tem submarinos avançados que conseguem ultrapassar os limites da Fossa das Marianas, por exemplo. Lugares bem profundos. Agora imagine, eles conseguem chegar neste oceano escondido. Então existe um oceano oculto. Oceano oculto, que tem 3 vezes mais água que este oceano que nós conhecemos. Tá? E isto foi constatado. Tá, meus amigos? Até vou ver aqui se eu acho a informação para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho essa informação sobre esses oceanos. É o DNA Clones Mundo aqui. Olha só que interessante. Olha aqui. Terra possui um gigantesco oceano subterrâneo. Tá? Então a ciência já está reconhecendo mais aqui. Essa aqui é a mesma notícia. Deixa eu ver aqui. Tem mais um lugar. Aqui. Cientistas encontram estruturas enormes perto do centro da Terra. Tá? Existem estruturas enormes, tanto próximo do Oceano Atlântico, na região do Oceano Atlântico, como no Oceano Pacífico. São estruturas enormes, e o próprio artigo fala que tem oxigênio nesse local, só que eles não sabem de onde que vem oxigênio. Nós sabemos, através das plantas, porque existe fauna e flora no mundo subterrâneo, sem falar dos musgos, tá? Os musgos bioluminescentes, que iluminam esses bolsões subterrâneos gigantescos. Então, a ciência praticamente está assumindo que existe o mundo intraterreno. Então, esse artigo aqui é impressionante, tá? Então, esse oceano, ele foi constatado, ele é um fato. Deixa eu botar aqui para vocês. Existe um oceano com 3 vezes mais água do que esse que nós conhecemos. Tá? Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico, Oceano Glacial, né? Todos esses oceanos, vocês estão entendendo? E este oceano, tá? O Serviço Secreto Espacial tem submarinos especiais, altamente tecnológicos, que chegam nesses locais, conseguem atravessar essa barreira e chegar neste oceano. Então, ele fica abaixo do nosso oceano. Imagine, existe a crosta terrestre, os oceanos, tá ok? As placas tectônicas, e abaixo disso tem um outro oceano. E abaixo desse oceano existem os bolsões intraterrenos. Então, você tem, como que funciona isso, né? Vamos para a prática. Tem aqui os continentes, né? Os vários continentes diferentes, os oceanos. Abaixo desses oceanos, abaixo das placas tectônicas, né? Existe um outro oceano, e abaixo desse oceano ficam os bolsões intraterrenos. Vocês estão entendendo? Alguns estão mais próximos, outros nem tanto. Por exemplo, no caso dos homens-formiga, eles estão bem próximos da superfície. É um dos mais próximos da superfície, por isso que eles estão tendo problemas. E eles estão sendo identificados. Então, o Serviço Secreto Espacial já sabe deles, já estão revelando informações do mundo intraterreno, porque isso aí praticamente é uma revelação. Eles revelaram, existem locais inteiros gigantescos, já falaram de 2.
um no Oceano Atlântico, eles falam que é enorme, com mais de 1.800 quilômetros de extensão. 1.800 quilômetros de extensão. Muito grande mesmo. Enorme. 1.800 quilômetros de extensão. E se você for colocar isso, se você for colocar em quilômetros quadrados, é o tamanho de um estado, né? É muito grande. Muito grande mesmo, um estado grande. É enorme. Exatamente isso corrobora com as informações do Serviço Secreto Espacial, que falam que existem bolsões do tamanho do estado do Texas, do estado de Dallas, do tamanho de Minas Gerais. Então a ciência está confirmando isso. E eles vão mais longe, tem oxigênio ali. E eles não dizem assim, só que a gente não sabe de onde que vem oxigênio desses locais do interior da Terra, nas entranhas da Terra. Eles não entendem, eles falam que é próximo do núcleo da Terra. Eles estão se referindo à rede Ágata, onde vivem os raptors, os homens-formiga também vivem ali, próximos, e também os remanescentes da Atlântida. Vocês estão entendendo? Então, isso é uma revelação. Eu falo para vocês, as pessoas vão ficar boquiabertas, porque a gente fala de extraterrestres. Imagine tudo isso de uma vez, num combo. Olha, desembarque dos extraterrestres, mais a revelação dos amigos do interior da Terra, que é como se fosse um universo inteiro, com várias estruturas, tecnologias, fauna, flora diferente, outros animais diferentes. Então, cada bolsão, o Emily Smith, o Randy Clem, eles são bem claros. Cada bolsão que você entra é como se você estivesse num outro planeta. Porque é outra vegetação, você vai encontrar outros seres, outros animais, a biosfera é outra, a composição do ar é outra. Então, é incrível. Por exemplo, em Anchar mesmo, eles têm como se fosse um sol artificial, que ilumina o local e fornece energia para eles. Em outros bolsões, eles vão utilizar a luz através da bioluminescência, dos musgos. Imagine a parede inteira da caverna, cheia de musgos, repleta de musgos, tomada por musgos, só que eles são bioluminescentes. Então, eles vão iluminar tudo, né? Fica aquela luz. Você não consegue nem enxergar o topo da caverna. Não tem nem como enxergar, porque é tudo luz, é tudo iluminado. Fica completamente iluminado. E como existe vegetação, vai produzir o quê? Vegetação produz o quê? Oxigênio. Através da fotossíntese. Isso é muito simples. E lá tem rios. Então, todo o ciclo da água existe nesses grandes bolsões também. Então, é todo um ecossistema. É como se você tivesse ido para o outro planeta. Então, são muitas revelações incríveis. Nós temos também a revelação do documento, do relatório que foi apresentado lá em Washington, D.C., pelas 18 agências de inteligência, no Senado dos Estados Unidos. Não é conclusivo, mas eles já estão mudando, já estão mudando o discurso. Nós falamos o seguinte, olha, nós não sabemos a origem desses avistamentos. Nós não estamos falando que é óbvio, nós não sabemos de onde vem. Não sabemos de onde vem, outras palavras. Praticamente confirmando. Então, existe essa tendência, o mundo está se movimentando nessa direção, está convergindo para as revelações. Então, isso está criando forma. Cada vez mais, isso está criando forma. Então, isto é espetacular, meus amigos. É realmente fantástico, né? O Emily Smith, olha aqui. Então, esses submarinos estão vendo aqui, ó. Esses submarinos, que eu falei para vocês, que estão chegando nesse oceano oculto, já foi identificado pela ciência. Esse oceano oculto, enorme, gigantesco, que foi identificado pela ciência, tubarões gigantes, megalodontes. Criaturas incríveis que eram só retratadas nos livros da pré-história, né, gente? Da pré-história. E eles existem de verdade. De verdade, tá? Há alguns peixes também, eles falam o seguinte, esses peixes, tem alguns peixes que são transparentes, né, bem exóticos, e luminosos, bioluminescentes, né, gente? Que são encontrados em locais abissais, que fala, né? Locais abissais, bem profundos,
que, na verdade, escaparam deste oceano oculto e vieram para o nosso oceano. Então, existem fendas, porque esses dois oceanos, esse oceano que nós conhecemos e esse oceano profundo, eles ficam bem próximos. Existe uma pequena camada que separa um do outro, de rochas, né, que separa um do outro. Então, existem algumas fendas. Então, alguns desses seres estão escapando para os nossos oceanos. Então, quando as pessoas veem, falam assim de aparições, igual o monstro do Lago Ness, né? É um desses seres que veio desses oceanos. Vocês estão entendendo? E eles podem vir como podem voltar. Então, as pessoas falam assim, mas a gente viu um ser, mas a gente devia ver em toda parte, né, gente? Foi um avistamento isolado. Mas por que é um avistamento isolado? Porque ele escapa e ele geralmente retorna ao seu oceano original, que é o oceano que está abaixo desse oceano, entendeu? Então, eles estão muito próximos, estão, assim, paralelo um ao outro, quase, praticamente, né, gente? Um oceano paralelo ao outro, assim, separados por camadas de rochas. Então, de repente, tem fendas, escapa, por exemplo, o monstro do Lago Ness, né? Escapa, ele vai lá, depois ele retorna e some. Entenderam? Um megalodonte, a mesma coisa. Idem, entre outras criaturas fantásticas. Falando sobre o ser aquático, tem uma foto aqui, uma descrição, porque o Emily Smith já fez a autópsia desse ser. E ele tem uma descrição. Deixa eu mostrar aqui. Apesar que está na thumb do vídeo, mas é bom mostrar a foto, né, Lente? Acho que é interessante. Deixa eu mostrar aqui a foto desse ser. Vamos lá. Aqui. Achei. É assim. Tá? Deixa eu ver se está compartilhando tela, se vocês estão conseguindo observar. Tá? Este é o ser aquático. Ele é um ser bem simples. Bem simples mesmo. Ele não é sofisticado tecnologicamente falando, apesar de ter a capacidade de se teletransportar. Tá? Ele é assim como se fosse mais rústico, né? Vamos colocar assim, não usa equipamentos sofisticados, mas são seres inteligentes, sim, tá? São realmente seres muito inteligentes. Agora, daqui a pouco a gente vai falar sobre esses seres incríveis aqui, que são os homens formiga, que eu tenho muita simpatia, muita empatia por esses seres. O Emily Smith, ele fala, ele é bem claro, que estão tentando aniquilar os homens-formiga. Então, a capa escura está tentando aniquilar os homens-formiga, tá? Através de gás sarin. Então, eles estão utilizando gás sarin, porque a entrada dos homens-formiga para a superfície, ela fica, tá? Perto de dunas, entendeu? Mas algo deu muito errado, então eles pegaram gás sarin, olha que maldade. Aí você pode dizer o seguinte, mas por que eles estão fazendo isso com os homens-formiga? Por que a capa escura está fazendo isso? Esses atentados contra os nossos amigos homens-formiga, insectoides da Terra. Eles são insectoides da Terra, naturais do nosso planeta. Porque eles estão querendo tecnologia deles, roubar tecnologia dos homens-formiga. Para quem não sabe, os insectoides são mestres geneticistas. Então, eles têm um conhecimento sobre genética sem rival. O Emily Smith, entre outros também, o próprio Randy Clemmer, ele é categórico, ele afirma que os maiores geneticistas do universo são os insectoides. Então, eles querem, é como se fosse uma batalha militar, né? Quando você invade um país porque você quer alguma coisa, né? Você quer o petróleo, você quer um portal, você quer dinheiro, saquear, né? Saquear a morada deles e a riqueza deles, que é a tecnologia que eles têm. Então, eles foram lá para destruir, utilizando gás sarin, milhares de homens-formiga desencarnaram em decorrência disso, né? Perderam as suas vidas, mas algo deu muito errado, né? Porque os homens-formiga, eles reagiram e eles teve uma grande resistência
dos Homens-Formiga, e muitos militares também perderam suas vidas, gente, nessas batalhas. Muitos militares humanos também perderam as suas vidas, né? E os Hopi, né? Os índios Hopi, no Novo México, as 25 tribos, né? De Zia Pueblo, né? No México, todos eles conhecem os Homens-Formiga, isso faz parte da cultura indígena, né? Os Homens-Formiga, né? Dos indígenas. Então, foi assim algo muito triste de se ver. E os Homens-Formiga, para não continuar com a batalha, alguns se ofereceram, olha o seguinte, para de atormentar o nosso povo, eles fizeram um tratado, um acordo. Nós vamos mandar algumas pessoas, alguns cientistas nossos, trabalhar no Serviço Secreto Espacial. Só assim a batalha terminou, cessou. Então, eles tiveram que fazer esse acordo. Deixa a gente em paz, que a gente vai mandar uns técnicos de geneticistas para a superfície para trabalhar para vocês. O interessante é que muitas pessoas, um deles é o Emily Smith, que teve contato com os Homens-Formiga, ele teve o despertar da sua consciência. Né? Diz que ele despertou consciência através de um Homem-Formiga e também através de um Arcturiano que aceitou trabalhar como um escravo, né? Ali do Serviço Secreto Espacial. Então, muitas pessoas, ele fala, o Emily Smith, assim, despertaram seu nível de consciência por causa de ser pessoas muito amorosas. Muito amorosos. Você entra, você sente a vibração deles. Né? O Emily Smith conta que uma vez ele estava fazendo uma cirurgia, porque junto com esse ser aqui, né, porque ele é o cirurgião-chefe, o Emily Smith é apenas um assistente. Né? No começo ele ficava muito assustado com a aparência dele, porque eles têm mandíbulas. Né? E quando eles estão dando risada, eles abaixam a cabeça e abrem as mandíbulas. Então deve ser uma coisa bem estranha, né, gente? Lembra até o Predador. Então, é algo bem surpreendente. Mas eles deram várias lições para eles. Né? Várias lições. Esses seres aí, eles curaram todas as pessoas que estavam no Serviço Secreto Espacial. Né? O Emily Smith mesmo estava com uma enfermidade no sangue. E ele conseguiu ser restabelecido através desses seres. Várias tecnologias de cura também foram fornecidas através deles. Então, eles conseguem resolver, eles conseguem consertar pessoas. Veja, eles são mestres geneticistas, eles são os melhores, vou usar a palavra, os melhores médicos do mundo. São esses seres aqui, tá? Que são os inceptoides, os Homens-Formiga, que estão sendo hostilizados, né, perseguidos. Então, eles fizeram esse acordo. Então, isso é muito triste de falar, tá? Mas isso é uma verdade, isso faz parte também da exopolítica, tá? Então, eles tiveram que dar suas tecnologias para deixarem eles em paz. Olha só, eles tiveram que dar as suas tecnologias, olha, gente, um acordo, para deixarem eles em paz. Então, eles deram as informações. Além das informações, nós vamos fornecer também algumas pessoas, né? E alguns voluntários foram para trabalhar no Serviço Secreto Espacial. Só que esta maldade foi um tiro no pé deles, né, gente? Essa maldade que eles fizeram, né, utilizando o gás sarin, né, essa grande maldade, assim, porque eles conseguiram despertar várias pessoas e eles falam que eles devem, muitas das pessoas que fazem parte hoje do Serviço Secreto Espacial, estão no serviço, na aliança do Serviço Secreto Espacial, desculpem, amigos, estão por causa desses seres aqui, porque eles despertaram a consciência, porque o nível de consciência deles é muito elevado. Então, eles vivem no sudoeste dos Estados Unidos. Eu vou dar a localização. Eles vivem no sudoeste dos Estados Unidos, em Gob, tá? Em Crescent Dunes, é claro, é no centro-sul de Colorado. Aí tem a entrada para o mundo dos Homens-Formiga. Uma das entradas é essa aqui, tá? Em Gob, tá? Em Gob fica na Mongólia, para quem não sabe, o deserto de Gob. O Emily Smith diz que praticamente as grandes dunas do mundo são entradas para o mundo dos Homens-Formiga. Tá? As grandes dunas do mundo. Essa aqui é Crescent Dunes, é claro, no centro-sul do Colorado. Essas aqui são as dunas do centro-sul do Colorado, tá? Dos Estados Unidos. Aqui tem entrada. Eles usam as dunas para o seguinte: eles podem ficar próximos da superfície, é difícil ser identificado, né, gente?
Mas como a tecnologia é praticamente impossível, é como procurar uma agulha no palheiro, né? A entrada, né? Dos túneis, porque os Homens-Formiga eles fazem vários túneis. Eles são trabalhadores, eles são muito fortes, viu? Muito fortes. Eles não têm esqueleto, eles não têm ossos, eles têm vários segmentos diferentes, é como se fosse uma espécie de exoesqueleto, né, gente? Igual de inseto mesmo, e são seres, assim, fantásticos. Mas, através de tecnologias de radar, né, Liette, de infravermelho, eles conseguiram localizar exatamente onde estão esses Homens-Formigas. Então, por isso que eu falei do Ceará, né, Liette? Tem as dunas cearenses, provavelmente exista também ali, seja território, entrada para os Homens-Formigas. Todas as grandes dunas, né, do mundo, geralmente são moradas desses seres, são entradas, são pontos de entrada, né, Liette? Para a superfície dos homens, os septoides, aqui que vivem aqui na Terra, tá, meus queridos? Deixa eu retornar aqui a nossa nave. Muito bem. Então, como eu falo, às vezes a gente fica preocupado, a gente fala assim, nós estamos numa situação difícil. E os Homens-Formiga? Como que eles estão? Eles também são terrenos, eles também precisam de libertação. Então, esses trevosos, eles não hostilizam apenas nós. Né, gente? Serve de consolo. Os Homens-Formiga também são hostilizados. São hostilizados, são perseguidos. Isso que foi um grande massacre, né? Foi quase que uma coisa assim, de proporções inimagináveis que aconteceu ali. Eu até me emociono, porque e você vê contando a história, né, gente? O Emily Smith ele é bem contido, né? Ele tenta se conter, mas tem coisas que realmente emocionam. E esse é um dos casos, assim, que você fica indignado, né? Que traz muita indignação, né? Muita indignação mesmo. O Emily Smith fala que ele estava uma vez no Serviço Secreto Espacial, diz que ele viu caminhões de Homens-Formiga chegando, corpos. Caminhões inteiros, empilhados. Porque eles tinham estourado um desses locais onde viviam os Homens-Formiga, os Inceptoides da Terra. Entenderam? E mesmo assim eles não tiveram espírito de vingança. Olha só, gente. Eles estão ajudando. Então por isso que eu falo que às vezes a gente precisa ter o mesmo espírito dos Homens-Formiga. Porque mesmo sendo perseguidos, eles poderiam ter os maiores motivos do mundo pensar assim, esses povos de superfície são todos maus. São muito maus. Eles são terríveis. É o que eles estão fazendo com a gente. E mesmo assim eles tiveram amor, compreensão, eles compartilham e estão ajudando. Estão ajudando. Então vão passar muita energia positiva, muita vibração também para esses seres. Né? Que isso é muito importante. Nós devemos muito para eles também. A humanidade deve. Bastante. Até os raptors, né, eles se preocupam com o planeta. Eles ajudam o ser humano com relação a vulcões, catástrofes. Os raptors. O interior da Terra. Às vezes eu penso assim, sabia que existem 3? A frequência vibracional, vou falar aqui, é muito forte, mas tem que ser dito. Para que a transição, o evento aconteça, a frequência vibracional dos seres da Terra. Quem são os seres da Terra? Não são só nós humanos. São os inceptoides, os raptors e nós, humanos, que estamos na terceira densidade. Vocês estão entendendo? Então, se os raptors fizerem a lição de casa, se os Homens-Formiga fizerem a lição de casa, se nós não fizermos a lição de casa, nós estamos atrasando. Olha só, a gente não está atrasando o outro. Está atrasando porque eles estão fazendo a parte deles. Nós temos a obrigação e o dever de fazer a nossa parte. É meio forte que eu estou dizendo, mas é uma verdade. Precisa ser dito. Isso até é uma questão de introspecção, né, gente? Interior. Para você refletir e para você ver a vida com outros olhos. Com outros olhos. Então, a frequência vibracional tem que estar combinando, né, gente? Combinando os raptors, os Homens-Formiga, para que o evento possa acontecer, porque eles também estão esperando o evento. Eles também querem a libertação. Eles querem revelação. Assim como você e eu. Então, essa participação de frequência, de alta vibração, tem que ser compartilhada por todos os seres que são hostilizados. Quem são os hostilizados? Quem são os perseguidos? Nós, os inceptoides e os raptors.
Compreenderam? Então, isso é muito importante, precisa ser dito. Sim, é necessário ser dito. Então, eu vou falar aqui sobre os bolsões de aquíferos, mundos oceânicos e outros seres do oceano interior, tá? Nós inventamos nomes para eles, né? Todos os humanos têm DNA de ET. Ele fala que a maioria dos seres é terrível. Imagine você conhecer tantos seres e não saber o nome verdadeiro deles, né, gente? Eles têm que dar apelido, porque os superiores não falam, eles não revelam. É bem aquela coisa de militar, né? Então, ele fala ser gelatina, um outro ser, né? Ele dá um outro apelido também, né, gente? E é assim, né? Todos nós temos, eu já falei isso, volto a repetir, nós temos o DNA extraterrestre, né? E todos os extraterrestres também têm o DNA humano, tá? Tem uma porcentagem humana. Então, todos somos parcialmente extraterrestres e todos os extraterrestres são parcialmente humanos. Uns mais, outros menos, né? E o Emily Smith ele ajudou a fazer um banco de dados do DNA dos ETs. É como se fosse para catalogar, né, os seres e os seus respectivos DNA, né, um banco de dados. Esses dados estão num satélite. Olha só, eles foram enviados para um satélite por uma questão de segurança, fora da Terra. Todos esses dados, a respeito de todos os extraterrestres catalogados no Serviço Secreto Espacial e das autópsias também feitas pelo Emily Smith. Praticamente todas as tecnologias, olha, presta atenção nisso, praticamente todas as tecnologias que nós temos foram dadas pelos extraterrestres. Então, celular, iPhone, computador, televisão de LED, né? Era de plasma, agora de LED, né, gente? LSD, né? Todas as tecnologias que nós temos foram desenvolvidas, vieram dos extraterrestres através de tecnologia reversa, tá? Esta é a verdade, tá? Se dependesse do nosso desenvolvimento tecnológico, nós estaríamos ainda no século XIX, né? Século XVIII. Compreenderam? Por isso que esse avanço tão rápido, né, da ciência, né? De repente, do século XX, e isso olha que interessante, isso coincide com a aparição em massa dos OVNIs. Então, aparição de OVNIs, OVNI caindo ali, avistamentos, e o nível tecnológico humano avança ao mesmo tempo. Isso não é coincidência, tá? Isso não é coincidência. Por isso, desse avanço tecnológico repentino na humanidade. Então, todas as tecnologias que nós temos foram dadas por ETs, tá? Ou trabalharam juntos, né? ETs também que trabalharam juntos para dar essas tecnologias, fornecer essas tecnologias, e intraterrenos, né? Que foram obrigados, né? Entre outros também obrigados, você tem que fornecer a tecnologia para nós. Né? Foram aprisionados e obrigados a fornecer essa tecnologia. Né? O coronel Felipe J. Corso, ele confirma essa informação. Tá? General Felipe Corso, vou colocar aqui na tela para vocês. O tempo já está avançando, só vou falar essa informação e a gente vai encerrar. Esse homem aqui. Tá aqui na tela, coronel Felipe Corso. Se você colocar Felipe com PH, tá, você encontra fácil no Google. Ok? Após a queda de Santo Antônio, no Texas, e outras partes, no Novo México, no caso Roswell também, né, que várias espaçonaves caíram, foram deixadas aqui através dos acordos, dos tratados extraterrestres, reuniu as melhores pessoas com capacidade para lidar com aquilo. Então, ele reuniu as maiores mentes dos Estados Unidos, os maiores cientistas, as pessoas mais capacitadas para decifrar essas tecnologias, para lidar com aquilo. Né? Sem surtar. Também tinha esse negócio. Não adiantava o cara ser inteligente.
Tem que ser um cara que não surtasse. O cara chegava lá, ai, meu pai, é um ET, é um ET, é um disco voador, e surtasse. Então, ele tinha que ter controle emocional. Então, era testado o psicológico, né? Quando chegasse lá, e a pessoa ficava gritando, né, gente? Ia surtar, ia ter sei lá, um treco, né? Ia ter histeria e ficar doido. Então, sem surtar. Então, tem que ser uma pessoa que tivesse os nervos não tivesse os nervos à flor da pele. Uma pessoa controlada, né? E depois, foi muito difícil, foi muito complicado isso. Eles não conseguiram ter uma equipe qualificada, porque tinha que revelar, né, gente? Não tinha como a pessoa trabalhar com tecnologia reversa, ou fazer uma autópsia, né? Caso um médico, para saber a questão genética, o geneticista ele tem que ficar sabendo. Isso aqui se trata de um extraterrestre, você vai fazer autópsia, eu quero conhecer a anatomia desse ser, os órgãos, como funciona. Então, eu tinha que saber. Então, ele não podia surtar. Não adiantava nada ser um gênio, né, gente? E fosse uma pessoa muito sensível, né? Muito sensível. E também tinha um problema muito sério que tinha que guardar segredo. Por isso que eles inventaram o Serviço Secreto Espacial. Porque eram vários problemas que eles encontraram. Então, como eles não sabiam lidar com isso, eles não tinham uma estrutura para lidar com isso, qual foi a ideia desse general aqui, Philip Corso? Que é muito complicado, porque eles também não podiam vazar essas informações. Então, era bem difícil. Olha que a ideia que ele teve. Vamos terceirizar isso usando empresas e corporações. Entendeu, né? Vamos usar uma corporação, eles têm uma grande estrutura, eles têm dinheiro, então eles vão fazer essas pesquisas, vão desenvolver a tecnologia reversa, vão fazer um contrato com o governo dos Estados Unidos, e depois, de pronto, mandar essas tecnologias de volta para nós. Entendeu? Depois de desenvolvido a tecnologia, eles teriam que devolver para o governo, mas eles não fizeram isso. E se tornaram as multinacionais que nós conhecemos hoje. As grandes multinacionais. Aí você pode lembrar de uma, que eu não posso falar o nome, que tem um coraçãozinho. Sabe coraçãozinho no laptop? Já ouviu falar? Muito famosa. Hã? Não é maçã, não? Uma maçã, coraçãozinho não. Opa! Ainda bem que ele ia estar aqui. A maçã mordida, desculpem. Tem uma maçã. Coraçãozinho, não. Tudo bem, acontece. Ao vivo acontece essas coisas. Eu nunca tive também uma, né? Nunca, né? Ninguém ia adivinhar, não ia ajudar muito essa ilustração. Não ia ajudar mesmo. Tem uma maçãzinha com uma mordida, né, Lê? Com uma mordida. Então, vocês já sabem, a maçã mordida. Como é que eu posso colocar uma maçã? Maçã é assim, né, gente? A maçã mordida, tá? É uma dessas empresas, entre outras, tá? De tecnologia, que não eram tão poderosas, nem tinham tanto dinheiro, de repente viraram mega empresas, né? Mega empresas. Ok? Então, nem sempre eles devolviam essas empresas, as terceirizadas, nem sempre devolviam essas tecnologias. Então, eles ficavam com parte da informação. E outra, eles já sabiam como fazer também, né, gente? Você acha que eles não iam fazer um backup de tudo? Fazer um backup. Então, eles criaram monstros e se tornaram as grandes corporações. Aí, o que aconteceu? Eles tiveram essas grandes informações privilegiadas. Imagine você, dono de uma empresa com informações extraterrestres, né, gente? De tecnologia. Então, você tem tudo para se tornar uma grande empresa. Só que essas empresas terceirizadas, elas precisavam de investimentos. Olha só, gente, elas tinham grandes projetos, mas não tinham dinheiro. Tá? A palavra é essa. Aí, aonde eles foram, gente? Nos Rockefeller, Rothschild, depois, né, no Jorge Soros, mais recentemente. Rothschild, né? A gente fala Rothschild, outros falam Rothschild, Rockefeller, as famílias da nobreza negra, que dispunham de muitos recursos, vocês entenderam? Olha só como uma coisa liga a outra, gente. Impressionante. Aí criaram esse verdadeiro império do mal, que tem essas tecnologias na mão, para restabelecer todas as pessoas e não querem revelar, por questões financeiras, por ambição. Olha que maldade, gente. Por ambição. Então, elas se tornaram as megas empresas que nós conhecemos, que controlam o planeta.
megas corporações que controlam o planeta. Ele fala da maçã mordida, do Tio Bill também, viu? Viu, gente? Tio Bill também. Foi uma dessas empresas que tiveram essas informações privilegiadas. Então, por isso que o Eisenhower, em seu discurso de despedida, disse: cuidado com o complexo industrial militar. Cuidado com o complexo industrial militar. E desde então, mesmo depois dos Majestic, depois que eles construíram as bases subterrâneas e toda a infraestrutura do Serviço Secreto Espacial, ou seja, eles ampliaram aquilo que já existia, né, gente? Tornaram mais sofisticado ainda. Eles sempre tiveram um elo de ligação, sempre tiveram uma ligação com grandes corporações e empresas, tá? E isso surgiu com esse senhor que está aqui na tela, tá? Que é o General Corso, Philippe Corso. Eu acho que nem ele fez isso por maldade, né, gente? Acho que ele pensou na hora que era uma boa ideia. Ele não tinha noção da consequência dessa ideia brilhante, entre aspas, né? Bota aspas nisso. Eu até acho que ele não fez isso com má intenção, não, né? Foi a solução que tinha para o momento, né? Mas ele não pensou no futuro. Ele pensou simplesmente no momento, né? Isso vai resolver a situação agora e está muito bem, né? Foi isso que aconteceu, né? Eles escondem os dispositivos, né, para restabelecer tecnologias de frequência, eles escondem. A questão da clonagem, eu ia falar da clonagem, mas não vai dar tempo, né, gente? O tempo já está, já extrapolamos muito tempo. Deixa eu retornar aqui para ver vocês de perto. Vai ficar para sábado. Eu tenho aqui informações para vocês. Quinta-feira, nós vamos ter uma live de perguntas e respostas no canal 1, no canal 2 e no Facebook simultâneo, tá? Simultaneamente. Então, agora nós vamos fazer as lives nos dois canais simultâneos, a partir de quinta-feira. Todas as lives no canal 1 e no canal 2 e no Facebook. Se você gosta de usar o Facebook, né, você pode acompanhar o nosso canal também no Facebook. E eu tenho uma notícia muito legal aqui para passar para vocês a respeito do dia 10. Dia 10 nós teremos uma live especial. 10 de julho. 10 de julho, mês 7. 10 de julho. Deixa eu estar com a thumb pronta aqui. Deixa eu compartilhar. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Tá? Nós teremos Tony Rodrigues. Tony Rodrigues vai estar aqui, diretamente dos Estados Unidos, né, Nete? Tony Rodrigues, que fez parte do programa de 20 anos, tá? Ele é um denunciante do Serviço Secreto Espacial e estará no nosso canal, será entrevistado por mim, esse que vos fala, né, Nete? A Thaís Akashimoto. Traduzido pela Thaís e a Anne. Traduzido pela Thaís e pela Anne também, que vão fazer perguntas, que elas são inteligentíssimas, né? Inteligentíssimas. A Thaís Akashimoto e a Anne Amaral, tá? Nós três vamos entrevistar o Tony Rodrigues. Então, não perca esta live, tá? Tony Rodrigues, denunciante do Serviço Secreto Espacial, que esteve na Lua, em Marte e em Ceres. A história dele é impressionante, ele vai falar tudo a respeito do MK+Ultra, né, que ele foi submetido a esse programa, desde pequenino, ele vai falar sobre os doubles, sobre os túneis, porque ele esteve de perto, ele é uma das testemunhas do que esses pequeninos passam, tá? Então a gente vai ter que tomar até cuidado para transmitir isso daí, vou ter que usar mímica, mas faz parte, infelizmente, né? E a história dele de vida é impressionante, o testemunho que ele faz, né? Ele esteve em Marte, ele fez parte do ICC, ele era uma isca, né, para os septoides, que eles perseguem os septoides, como eles gostam de perseguir septoides, ser humano é miserável. Aqui na Terra, como em Marte também. Impressionante. E o inceptoide, através do inceptoide, ele conseguiu restabelecer a sua consciência, lembrar da sua família, lembrar de quem ele era, né, gente, a partir daquele momento. Foi assim, uma história realmente impressionante, uma lição de vida. Não perca esta live, tá? Vai ser transmitida também no YouTube e no Facebook, além também retransmitido pelo canal Centro de Estudo Fênix, né, gente? Tá? Então vai ser 5 canais simultâneos. Os 3 canais, ou seja, o canal 1, canal 2, Demis Viana 1, Demis Viana 2, no Facebook, no Centro de Estudos Fênix, no YouTube e também no Facebook. Então vai ser 5 canais diferentes, 5 vias
diferentes de transmissão, tá? Então vai ser um grande evento aqui. É a primeira vez que eu trago, né? Eu sempre sonhei com isso, trazer os denunciantes do Serviço Secreto Espacial. Temos outros, entramos em contato com outros denunciantes do Serviço Secreto Espacial, né? Não está confirmado, mas o Tony Rodrigues está confirmado. Dia 10 de julho, tá? Então não vamos perder. Não vamos perder mesmo. Não percam esta live, tá? Vai ser imperdível de fato. Imperdível de fato, tá? Deixa eu aqui despedir dos nossos amigos, né? O Costa Braga, não perderia por nada. Muito bem, gratidão. Temos aqui a nossa amiga Judite Mike. Boa noite, família Viana. Todos gratidão pela live. Luz, do Chile, lá amor, equilíbrio. Ele falou que é brasileiro? Brasileiro. Então, ele é brasileiro que vive no Chile. É o Mauro. Então agora está esclarecido. Ele é um brasileiro que reside no Chile. É isso. Amor. Tá? Parece que é isso. Tá ok. Pensei que ele era chileno. Falou aqui de Utacama, né, gente? Pensei, é do Chile. É o que a gente imagina. Mas ele é um brasileiro que reside no Chile. Ok. Aqui a Maria Gabriela Delgado. A Cecília Pires, imperdível, de fato. Fernando Enistar Carrion, gratidão. Muita luz. Aqui a nossa amiga Cris também. Aqui o Jorge Farol, nosso amigo também, gratidão pela live. Aqui a Vilma Rocha, gratidão, Demis Eliette, por tão esclarecedora, gratidão. A gratidão é nossa, nós que agradecemos. Aqui também a Gíglia Kelma, boa noite de Manaus. Aqui também o Fernando Veiros, gratidão, boa noite. Gratidão também, Andréa Cristal. Tá, um abraço, um beijão no coração de todos e até quinta-feira, né, Leti? Até quinta-feira, live de perguntas e respostas. Às 21 nos dois canais e no Facebook. Então, você pode assistir nesse canal aqui mesmo, no canal 2, né, Leti? Ou no Facebook também. Então, vai ter essas 3 opções para vocês. Então, gratidão por tudo. Até quinta-feira. Até quinta-feira.